vai estar falando com Júpiter e Peixes. Gente, teve muita história antes desse vídeo. Eu já, em aspas, gravei ele desde sábado, né? Hoje é segunda-feira. Ruim na câmera. Eu finalizei a leitura 40 minutos e só depois descobri que tinha parado na metade. Hoje vim tentar resgatar essa metade para continuar a partir daí. Notei que durante o final de semana, quando eu estava limpando as coisas, eu acabei apagando o vídeo. E assim, não foram decisões racionais, foram coisas que aconteceram. E eu só posso entender que era a medida, a mensagem também da espiritualidade de que, não, deixa que eu cuido, né, que eu levo. Júpiter em Peixes é algo mais pessoal para mim, é onde está o meu Júpiter. Então, é uma leitura muito importante. A gente tanto está finalizando esse ciclo, como esse é um trabalho em que a cartomante precisa se afastar um pouco na leitura. Já que a gente está fazendo uma leitura coletiva, né, eu não estou falando diretamente, pessoalmente, ou até online, né, com cada um de vocês, a mensagem também é para mim. E hoje eu fui continuar, né, eu tinha separado as cartas como tinha saído, a leitura tinha ficado muito bonita, mas hoje, quando eu fui confirmar, a mensagem da espiritualidade era que não era exatamente isso que eu deveria passar para vocês. Eu acho que era muito mais uma mensagem para mim pessoalmente do que para todos, né, de Júpiter em Peixes. E eu fiquei muito triste no dia que isso não funcionou. Eu fiquei muito triste porque eu já tinha gravado Júpiter em Peixes, Júpiter em Aquário, né, que já está aqui no canal. Iniciei Júpiter em Peixes. Eu tava assim, com a garganta cansada, né? Hoje, mais tarde, eu vou dar aula. Segunda-feira é um dia mais corrido pra mim, então eu tento não gravar na segunda. Mas, como já tinha metade desde sábado, né, eu iria gravar a outra metade hoje. E agora há pouco descobri que não tinha mais. Então, toda uma reviravolta, me passando essa mensagem até aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, de que a gente precisa largar um pouco a mão, sabe? Abrir mão do controle. Às vezes, abrir pro meu marido. Às vezes a gente tenta controlar as coisas e exatamente o momento em que meu marido chega, que a cachorra fica muito feliz. Ou então, essa aqui já é a terceira que eu tento gravar hoje. O vizinho começou a furar a parede e eu entendi que é isso. Por mais que eu tenha tentado controlar, manter do mesmo jeito que eu tinha feito da última vez, porque eu tinha gostado muito, eu deixei as cartas organizadas lá no quarto. Quem escolhe a mensagem não sou eu. Então, por mais que eu queira valorizar o meu tempo, né, e não decidir, né, se ficar ótimo, vou compartilhar esse mesmo, a decisão não é exatamente minha, a mensagem não é minha, estou aqui apenas para ler e compartilhar uma sabedoria que vem do alto e que por isso eu não posso controlar. E eu acredito que nisso também já há mensagem, né? Conversar sobre Júpiter em Peixes é falar de uma missão, de uma recompensa em que é o bem comum que deve estar acima do nosso próprio bem. O amor universal de Peixes fala sobre dar sem a expectativa de receber, dar, agir, abençoar, puramente por isso, por abençoar, por auxiliar as pessoas, por querer criar um ambiente,
um planeta, uma sociedade seja mais justa, onde a gente possa auxiliar a diminuir os sofrimentos, as angústias, e não aguardar que isso necessariamente tenha algum impacto grandioso pra gente. Não é por nós. E essa aqui já é uma mensagem mais intuitiva sobre o que a gente vai estar vendo nas cartas. Eu vou até aproveitar, né, contra o meu próprio bem de estar falando aqui só com vocês, para dar liberdade pro meu marido, para ele andar pela casa, tá tudo bem. Não precisa ficar aí, porque eu tô reiniciando. Se você for aguardar aí, meu amigo vai ficar muito tempo em pé. Ó, o cara da furadeira. Gente, nem sempre é fácil. E a gente precisa encontrar a leveza e a felicidade desses momentos em que é um prazer a gente poder servir, que é um prazer nós sermos esse canal, que é um prazer a gente poder fazer um chá que vai ajudar e vai trazer bem-estar pra gente. Não é à toa que quando a gente faz uma ação social, que quando a gente participa desses projetos que são benéficos a toda a sociedade, benéficos à comunidade em que a gente vive ou a outra que a gente se desloca aí até lá, não é à toa que isso traz bem-estar, que se libera vários hormônios de felicidade. Agir pelo próximo, considerando que nós fazemos parte dessa teia da vida, que todos nós estamos conectados, nos traz felicidade, concretude, realização, apesar da dificuldade. Ninguém disse que iria ser fácil se deslocar de tal local para auxiliar alguém, fazer trabalhos como foram feitos no Sul recentemente, retirar do seu para dar para alguém, ou até tentar passar uma mensagem. A nossa passagem nessa terra, ela é cheia disso aqui, desses 5 de copas, porque são nesses momentos mais dolorosos emocionalmente, em que os sentimentos parecem querer nos engolir, a gente quer vestir essa capa preta e nos proteger, que a gente desenvolve a resiliência de seguir e adiante, de fazer coisas que não éramos capazes antes. Então aqui, iniciando a leitura, as cartas, a gente já está falando sobre movimentações. A gente tem o cavaleiro, o trevo, os pássaros, não sei dizer espécie. Se vocês souberem, quais são esses pássaros aqui, dessa arte? Bem bonito, né? São meio místicos, assim, coloridos. Adoro cores. A gente tem os ratos, os ratinhos. A estrela, aqui fazendo a primeira frase, né? Qual é a principal mensagem para Júpiter em Peixes? As nossas movimentações, as nossas comunicações, aquilo que a gente coloca, nosso sonho, será beneficiado se nesse caminho ouvirmos a intuição. E eu não estou falando de algo muito aberto, assim, sem... a intuição, se eu tiver uma ideia eu vou seguir. Não, a gente está falando de sentimentos fortes, que não saem da sua mente e que você tem certeza de que você precisa fazer aquilo, que aquilo vai te trazer algo bom. E que caso você tenha dúvida, você pode buscar a espiritualidade, você pode buscar uma leitura de tarô, um jogo de búzios, ou conversar diretamente com a deidade que você tem contato, com os seus guias, para confirmar se aquele é o caminho. A sorte em uma comunicação que vai para além das conversas neste plano, digamos assim, com seus iguais, e que expande a sua capacidade de ouvir o que está além. Com um aviso
haverão algumas dessas movimentações que você se sentirá inspirado em fazer diante dessa intuição, que não serão tão bem recebidas pelas pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você compartilha. Recentemente, eu mesma recebi uma comunicação da espiritualidade falando que eu precisava manter mais os meus planos para mim mesma. O Enzo tem essa habilidade muito melhor do que eu. Eu nem sou muito falante, ele é bem falante, mas eu gosto de falar sobre coisas que para mim têm significado. Então, nesse caminho, eu compartilho meus planos, minhas ideias, as coisas que eu tô colocando esforço para que se tornem realidade. E há um peso quando essas notícias chegam em pessoas, até em forças que não estão atuando necessariamente por você. E às vezes nem é só por maldade, às vezes a pessoa quer que você se dê bem, mas ela não concorda com o caminho que você está escolhendo, com a fé que você escolheu. Então na mente dela ela tá, dificilmente isso vai dar certo, isso vai pra frente. E não necessariamente isso vai impedir as suas conquistas, mas pode pesar porque além de toda a questão energética, né, de alguém estar olhando, desacreditando naquilo que você é capaz, nesse caminho, quando a gente está tendo uma nova iniciativa, quando a gente está iniciando em novas jornadas, muitas vezes falta confiança. E mais do que frases de apoio, comentários contrários tendem a ter mais peso na nossa tomada de decisão quando a gente está nesses caminhos, ainda mais que são muito etéreos, em que a sua inspiração não é prática, é mais espiritual, é voltado para um bem comum em que você não espera exatamente retorno, ou se você espera retorno porque você quer fazer isso profissionalmente, segue uma linha diferente do que a sua família está acostumada. Então, saiba direcionar a sua comunicação, ok? Muitas vezes, que aí já entrando na mensagem que eu recebi, até pessoas que demonstram estar felizes por você não necessariamente irão estar cooperando para que isso aconteça. E às vezes a gente é surpreendido. Então, vá com calma, tá? Vá com calma. A gente obviamente precisa desse suporte à nossa volta, mas a gente precisa ter sabedoria e desconfiança. Não tem como a gente viver sem desconfiança. Eu falo que a mulher em si deve sempre desconfiar, né? E aí falando sobre questões mais sociais. E nesse tipo de assunto aqui também, eu tô falando isso pra mim também, né? Precisamos cultivar essa desconfiança, porque às vezes a gente tende a olhar as pessoas e valorizar demais o lado bom dela, no sentido de que a gente finge que não existe questões que a pessoa ainda nem sabe que existe, que não trabalhou e que não são tão positivas para os demais. A gente dá uma afastada nisso e joga o holofote apenas naquilo que ela tem de bom, sabe? Isso é ótimo, isso demonstra que a gente tem um olhar mais positivo para a vida, para as pessoas, que a gente vai sem maldade nessas relações, mas uma dose de desconfiança é sabedoria. Seja sábio nas suas comunicações. E nisso eu já estou entrando aqui no conselho, né? No meu baralho eu tenho as corujas, o mesmo número dos pássaros, a casa e a torre, né? Eu tenho certeza que eu já comentei aqui que a torre na mesa real é a carta da espiritualidade. E como a espiritualidade está cercando bastante aqui a nossa conversa, literalmente ir na mesa,
No meu baralho, ele tem essa carta que representa justamente a comunicação espiritual e sábia. As corujas são o símbolo dessa sabedoria, dessa mensagem mais noturna, intuitiva, de contato com a lua. Uma mensagem que trará uma estabilidade aos seus planos, uma estabilidade emocional, uma estabilidade para sua casa, se bem estruturada, se fortalecida. Então aqui o conselho é: se comunique com a espiritualidade, se comunique. Se você vai a uma igreja, vá a uma igreja. Se você vai a uma tenda de umbanda, frequente, converse com seus guias. Se você vai num centro espírita, vá. Se você ora em casa sozinho, ajoelha no chão e ore. Errei a expressão, gente, desculpa. Se você trabalha na bruxaria, conversa com a sua deidade. Eu, para iniciar aqui, conversei com a Gaia, estava difícil para mim, eu notei que eu não iria conseguir sozinha, que eu precisava dessa sustentação. Eu conversei com a minha deusa mãe. Seguimos aqui com uma mensagem guiada e abençoada por ela. Eu tenho aqui a Jurema Sagrada, deusa dos meus ancestrais. Tenho um orgulho gigantesco de estar aprendendo mais com a grande deusa das matas. A gente tem muitos meios de contato, a gente tem os jogos. Cultive esses momentos, ok? Pode ser assim, leituras coletivas. Em outros momentos, talvez buscar conversas mais individuais. A espiritualidade vai estar sempre disposta a lhe ajudar. E parte daquilo que lhe enche, que lhe dá a sensação de completude, de realização, está presente nesta ação, nesse contato espiritual. Aí está a inspiração para projetos, ações, iniciativas, seja no âmbito em que essa conversa estiver ressoando para você, que sejam de sucesso, ok? Movimentando aqui para o tarô, eu pedi uma carta que represente esse movimento, veio a carta do carro, e eu pedi um complemento, veio a carta do mundo. Duas cartas lindíssimas, com muitas cores, que traz essa autoestima de jogar para frente, de alcançar a conclusão daquilo que se acredita. Elas são cartas que dão esse fôlego de vida. A gente fala do carro. O carro, se você estiver fazendo uma pergunta, eu sigo ou não, ele fala, segue. Vai adiante, vai com mais coragem, com mais força, com mais intensidade. Cuidado talvez com a ansiedade, ok? A carta do carro, a gente tem sempre que ter esse equilíbrio de se movimentar em direção daquilo que a gente deseja, ok? Como a gente já viu aqui anteriormente, mas cultivando a sabedoria, para que esse ímpeto de ir em direção àquilo que você acredita não lhe deixe incapaz de aproveitar o que você já tem hoje. A ansiedade, ela impede que a gente aproveite o caminho. A gente vai com muita pressa em direção ao mundo, que é a carta 21, o último arcano maior, né? A concretude e a conclusão dessa caminhada, e a gente fica muito fechado, muito cego de aproveitar e viver o que nós já temos no momento. E além desse conselho para essa caminhada, para esse processo, não tenha medo em achar que a sua comunicação com a espiritualidade vai tornar as coisas talvez mais confusas, mas
difíceis de observar, né? Porque como a gente fica nesse campo mais intuitivo, muitas vezes nos falta a possibilidade de observar qual é o ponto em que a gente vai chegar, né? A gente aposta, a gente faz um salto de fé, né? Essa é a questão. A gente aposta sem saber exatamente como vai ser a recompensa, mas a gente está desejando alguma coisa ali, alguma evolução naquele caminho, né? E por isso também a gente se esforça diariamente como esse carro para correr ansiosos em direção a isso. Mas o mundo, ele fala de algo que nos traz essa recompensa emocional, intelectual, material, evolução na nossa forma de comunicar, no nosso contato com a espiritualidade. A gente se torna completos, porque a gente desenvolveu todas as áreas da nossa vida, pelo menos nesse âmbito, tá? É claro que aqui a gente não vai se tornar perfeito, a gente está falando de um projeto específico, de objetivos específicos, então de um contato com a espiritualidade que vai crescer e avançar até o momento em que isso vai se tornar mais natural no seu dia a dia. Seja como for, que essa conversa ressoe nos seus planos, justamente porque essa não é uma conversa pessoal, então eu não tenho como dizer exatamente qual é o tema, se é algo de família, se está falando de relacionamento, casamento, objetivos de trabalho, seja quais forem, a espiritualidade estende a mão para te ajudar a alcançar o máximo que você pode obter, não sem dificuldades, ok? Mas é a alegria dos momentos vividos nesse processo e a sabedoria de saber aproveitar esses momentos, mesmo diante de outros em que tentem nos puxar para baixo, mas aproveitar o que nós já possuímos, as conquistas e as alegrias diárias que a gente vive por estar neste local que a gente desejava, que a gente alcança essa completude, essa sensação, né, de completude, de que está tudo completo, de que você alcançou o que você deseja no mundo, ok? Fora desse plano a gente não vai achar o paraíso. Não, dentro desse plano a gente não vai achar o paraíso. Só após essa vida, digamos assim, né? E dependendo também do caminho espiritual que você tem. Mas não é por isso que a gente não pode buscar a paz, em se resolver com os nossos traumas, as nossas dores, as nossas ansiedades e tirar o melhor dos momentos que já nos são dados, ok? E aí, caminhando para como será efetivamente o ano, a gente tem 3 de copas, 6 de paus, 6 de espadas, 4 de copas, 5 de copas e 2 de paus. Enquanto na parte de cima a gente tinha muito 7, né? Esse número abençoado pela espiritualidade, a gente também tem muito 6 aqui. Geralmente as cartas de 5 do tarô, eles trazem um pouco de ansiedade. Eles falam de processos que podem ser dificultosos, que podem nos surpreender, podem nos trazer dores. Mas o 6 é essa passagem para a conclusão daquilo que se está vivendo, né? É o caminho para o 7 e depois para o 8, que é esse fluxo contínuo, o quanto o nosso crescimento pode ser infinito, até o caminho da conclusão, a potencialidade do 9, o renovo e o recomeço a partir do 10. Quer pegar alguma coisa aqui? Pode ir. O 6 é uma carta, é um número auspicioso. A gente passa, a gente consegue sobreviver ao 5. E essa leitura, ela tá muito
ela tá pouco material, né? Ela tá mais emocional, ela tá mais espiritual. E eu espero realmente que ela possa ressoar dentro das ansiedades, das questões que você tem aí. O 3 de Copas, ele fala sobre esse bem-estar coletivo nessas trocas, nessas comunicações. Então, a gente tem ali no baralho cigano, né, que a gente falou anteriormente, conversas que são produtivas, conversas espirituais que trazem crescimento. Então, a gente pode estar conversando sobre ambientes em que as pessoas ali presentes lhe farão bem, lhe auxiliarão nessa jornada. Então, se você vai, por exemplo, eu acho essa carta muito wicana. Então, se você por acaso tem o interesse de entrar na Wicca, que é uma religião dentro da bruxaria, né, esses ritos, né, esses processos em que você está no coletivo, crescendo, aprendendo e servindo aos deuses, aprendendo mais sobre mitologia, ganhando mais sabedoria nesse processo. É um contato que, ao mesmo tempo que é terreno, é espiritual. Então, há uma oportunidade de crescimento nessas trocas, nessas vivências em que incluam pessoas que têm os mesmos interesses que você, não só materiais, mas espirituais, que busquem as mesmas coisas, que têm esse foco de se aprofundar nesse caminho espiritual que você conheceu, de se aproximar dos seus guias, de Deus, das deidades que vocês acreditam, que te fazem bem, do seu contato com o espiritual, ok? A forma como o espiritual se apresenta pra gente é diferente. Diferentes povos em todo o planeta tiveram uma revelação diferente de quem é Deus, de quem são os deuses, vivências diferentes com relação aos espíritos, principalmente os desencarnados. Então, há sabedorias múltiplas com relação ao espiritual. E há bem-estar, a felicidade, a sensação de conquista novamente quando você faz esse movimento em direção a essa nova vida, a essa nova oportunidade, a esse novo caminho que lhe proporcionará comunicações tanto práticas quanto pessoas ao seu redor, como criar uma comunidade que te dê suporte, como pessoas que vão te passar conselhos e vão te ajudar a crescer como espírito, ok? Como ser espiritual, melhor. Finalizando aqui com a segunda parte do tarô, a conversa tão não prática que é uma tradução muito filosófica que a gente tem que trazer aqui. Evite preconceitos, concepções em que o seu olhar, a sua... como aqui na carta, né, ele está de cabeça baixa, que tampem a sua visão com relação a como aquele contato, a forma como aquela pessoa exerce a sua espiritualidade é benéfica para ela e para o social. Então, por exemplo, vamos supor que alguém te convide para visitar um centro de Umbanda. Eu estou usando esse exemplo porque tem um aqui do lado da minha casa. Você pode não se sentir confortável e não ir, tudo bem. Ao mesmo tempo que você pode sentir a intuição de que você vai receber algo benéfico caso você vá. Vai ter uma comunicação, um atendimento que vai ser bom para você. Seja como for que a sua intuição te guie nesse caminho, que essas suas decisões no campo espiritual,
acerca dos contatos espirituais não sejam baseados no seu preconceito, tá? Eu não cresci na Umbanda, não cresci. Então, até eu conhecer mais e entender que poderia haver uma experiência positiva para mim, caso eu prestasse uma visita, foi um processo de desconstrução, às vezes até das bobagens que a gente escuta, que é complexo. É complexo, porque a gente vive numa sociedade baseada em muitos preconceitos raciais, sociais, religiosos, né? A gente ouve e às vezes compartilha coisas que quando você cresce, se desenvolve espiritualmente como pessoa, você passa a ter vergonha de um dia ter vivido, acreditado e repassado aquilo. E esse é um processo que nos permite chegar exatamente aqui no mundo. A gente está falando muito de crescimento espiritual. Essa é a conclusão. A nossa última carta de toda a leitura é a reverência ao caminho sagrado. Esse é o seu objetivo para esse ano. Um ano de oportunidades de Júpiter em Gêmeos é um ano de oportunidades de evolução espiritual para vocês. Então, se você for cruzar seus braços e dizer não para a experiência espiritual, que seja baseado na sua intuição e no contato que você tem com o seu espiritual, em que vai te dizer que não, isso não vai ser bom. E não em preconceitos sociais, religiosos, que fecham a sua mente e que te fazem, antes de conhecer, ter pré-julgamentos que levam a conclusões ruins com relação à fé de outras pessoas, tá? Porque você pode estar abrindo mão de vivências e de experiências que seriam muito positivas para você, que fariam parte da sua jornada, que lhe auxiliariam, tá? E você vai estar negando não porque não é para ser para você, mas por essa dificuldade de enxergar a pluralidade de fé, de ritos com que nós humanos fomos presenteados, ok? Então, para finalizar esse período do tarô, se coloque como esse homem aqui no 2 de paus, que a sua intensidade, que a sua... Aqui, ó, juntando com o carro, 2 de paus e o mundo, então que o seu interesse em agir, em conhecer mais, em evoluir nos seus planos, com todo esse potencial do carro, lhe dê essa mente mais aberta a entender como há muito nesse mundo que nós simplesmente não somos capazes de ver. E que com uma sabedoria em sua comunicação com o espiritual, com uma mente aberta para observar todo esse meio, observar como o espiritual está presente na plantinha que você não tem em casa, na vida, na respiração mais limpa que você tem quando você entra numa mata, quando você pisa no seu terreiro, quando você entra na igreja da sua família. Todos esses contatos e todas essas apresentações, possibilidades de nos achegarmos ao que é metafísico, são oportunidades válidas e que vão te ajudar em todas as áreas da sua vida. Nunca é demais ter um conselho, nunca é demais ter uma ajuda, nunca é demais, desde que seja baseado naquilo que é bom para você e para os demais. Harm no one, né? Então, tipo, não machuque ninguém, né? Harm no one, yes. Uma coisa assim. Que é um dos preceitos, né, na bruxaria. Talvez não seja exatamente assim, mas eu tô tentando puxar. Mas é que tudo que você for fazer no seu espiritual, nos seus ritos, nos seus feitiços, na sua fé,
não seja para fazer mal a ninguém, que seja para sua própria evolução, que até os objetivos que você queira alcançar sejam objetivos em que as metas, o resultado, né, na verdade, dessa meta seja positiva para além de você. Que ela sirva para ajudar mais pessoas. Que ela sirva para que mais pessoas abram a sua mente, cresçam socialmente, cresçam espiritualmente. Você tem muito a acrescentar a essa terra com esse tipo de visão. E a você. Ok? Agora, finalizando toda a leitura, a gente tem aqui os conselhos da carta xamânica. Repetição, proteção e reverência. A repetição aqui fala muito com essa mensagem que eu recebi e passei para vocês com relação a evitar esses preconceitos, que a gente possa evitar repetir os caminhos que não nos agradam, os caminhos que a gente olha e fala, não é assim que eu quero ser, mas acaba que no nosso dia a dia a gente repete, a gente faz da mesma forma, a gente não concorda com a forma como as nossas mães, os nossos pais reagem ou com os caminhos que eles seguem hoje, e a gente diz que a gente não quer ser igual, mas quando a gente está de cara com novas possibilidades, com novos modos de agir, com caminhos diferentes dos nossos, nós nos prendemos. E não só nós nos prendemos para não seguir aquele caminho, cada um que segue o caminho que você quiser, mas chegamos a ter, essa palavra é muito forte, eu estou procurando uma outra palavra, por isso que eu parei, mas nós chegamos a ter até a ojeriza, né? Essa coisa com relação ao diferente. E com isso a gente repete os mesmos padrões que nós simplesmente não concordamos ou que está na cara de que não serão positivos para a nossa caminhada. Que a gente está aqui para evoluir para além disso. Então que nós possamos observar esses padrões para que a gente não só não repita, mas que não caia nos mesmos buracos, nos mesmos poços que a gente observa e diz claramente que não quer viver aquilo. Se a gente não estiver atento, a gente reclama tanto que a gente faz a mesma coisa, a gente diz a mesma coisa, a gente observa da mesma forma, a gente evita novos caminhos pelo mesmo medo dos nossos ancestrais. Claro, a honra à ancestralidade é incrível, agrega muito, principalmente se a gente observar para a sabedoria contida nisso. Mas a gente também precisa ter o senso crítico de observar e evitar ações em que os seus resultados não trouxeram nada além disso aqui, de uma dor e de um sofrimento, tá bom? Há uma proteção espiritual, há uma mão ali que vai segurar na sua e vai te ajudar. Então não precisa ter medo nesse processo, porque é diferente, porque é novo. É um processo guiado, é um processo em que você está sendo protegido em diversas camadas. Ó, deu até um arrepio aqui. É um processo lindo de desconstrução dos nossos preconceitos e de avanço, porque a gente é preconceituoso porque a gente não vê o suficiente, porque a gente não conhece o que está além da nossa frente, porque a nossa forma de vida é limitada diante daquilo que a gente aprendeu na nossa infância com as pessoas ao redor. Nós não temos vivências, né? A maior parte das pessoas não tem vivências com diferentes povos, diferentes vivências internacionais em que você consegue ser mais aberto ao diferente, entender que há diversos níveis de práticas culturais, espirituais, e que não necessariamente isso faz alguma coisa ser mais primitiva que a outra. Não agrega a um mundo complexo e efervescente no espiritual, no cultural, no social, claro, com as suas práticas que precisam às vezes melhorar, né? Hoje em dia a gente fala de magia e não tem mais sacrifícios. O próprio cristianismo, né, é uma
uma prática que não repete, né, os sacrifícios feitos anteriormente. Então a gente está evoluindo para evitar que as nossas ações sejam danosas para o ambiente, e é isso mesmo que a comunidade deve fazer, caminhar em direção ao bem comum, né? E isso eu estou passando a minha própria visão, porque eu não sou a favor de morte de animais. Eu sei que isso é positivo e é prática de algumas religiões. Tá tudo bem, tá tudo bem, mas não faz parte com a minha forma de enxergar, né? Eu entendo todos os seres como manifestações dessa vida na Terra, manifestações de Gaia. Eu gostaria de conseguir aplicar isso em mais modos da minha vida e ainda não consigo, mas é um caminho que eu preciso trilhar. Mas aqui, voltando para a leitura, não tenha medo de trilhar o seu caminho e evoluir. Por mais que ele desfaça algumas práticas que você tenha hoje, que você comece a agir de modo diferente do que você acreditava. Eu acreditava que isso aqui era errado e hoje em dia eu acho isso ótimo e agreguei na minha vida. Não está errado se lhe fizer bem, se trouxer uma reconexão espiritual, se você sentir que é correto, que faz bem para o seu coração, que faz parte da sua evolução e que a sua missão está nisso. Bom, a gente tem que afastar um pouco essas culpas e essas dores impostas pelos outros, pelos olhares limitados, pela visão limitada dos outros, e ter reverência com esse caminho sagrado que nós estamos trilhando, que nós escolhemos trilhar, que nós recebemos da espiritualidade como parte da nossa missão. Bom, acho que essa carta aqui, ela fecha muito bem, resume muito bem toda essa mensagem linda, grandiosa, que a espiritualidade está dando para vocês. Se fosse de mim, não seria nem essa. Eu tinha gravado outra. Eu saio muito disso, porque nem quando eu iniciei aqui, eu sabia muito bem como ela iria terminar. E eu agradeço muito a espiritualidade por isso, por essas boas surpresas que elas nos dão no nosso caminho. Possamos ser mais gratos todos os dias, agradecer mesmo que não tenha dado certo. No dia que deu ruim eu fiquei muito triste, mas depois eu fui ali na janela, estava uma lua cheia linda e eu agradeci, porque com certeza tinha um motivo para isso e realmente teve. É uma maturidade pessoal, emocional e espiritual. A gente vai desenvolvendo também conforme a gente vai sendo mais grato. Tá bom? Estou muito feliz por essa leitura, estou muito feliz por vocês estarem aqui, espero poder conhecer mais cada um de vocês, muito bem-vindos. A gente vai estar iniciando uma nova série agora, a gente vai estar falando sobre o solstício de inverno, sobre esse período de inverno, com reflexões, com leituras, com indicações de práticas mágicas. Então, assim, eu estou muito, muito, muito feliz por esse processo. Muito obrigada por estar caminhando comigo. Até mais.